Ondas Médias. WhatsApp 11 4586 2020. Esporte, notícia, difusora, a rádio da gente. Aumente o volume, aumente o volume. 24 horas com você. Aqui seu direito, com o Dr. Charoni. Olá, boa tarde, bem-vindos. Bem-vinda, doutora Patrícia. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no programa Aqui Seu Direito, né? Num dia desse chuvoso, com friozinho gostoso também, né? Faz parte, a gente que é do Pará sente um pouco a diferença da temperatura, que lá é bem calor e aqui é bem mais a menos, né? Mas faz parte, é gostoso também esse tipo de clima, né? E hoje nós estamos aqui tendo o prazer de receber a doutora Patrícia Moraes, psicóloga, né? Especialista em saúde mental, mestre em psicólogo pela UFAM, no Amazonas, e atua como psicóloga clínica online para todo o Brasil e exterior. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la aqui. Estar aqui, participar e falar de um tema muito necessário, importante, que a depressão é uma doença que atinge milhares de pessoas e muitos ainda sofrem sem o conhecimento. Entendi. E agora nós vamos dar um alô pro pessoal do Instagram, ali embaixo. Pessoal do Instagram, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui para vocês com a doutora Patrícia, para a gente passar informações super importantes a respeito dessas doenças que nós vamos tratar hoje, para prevenção, para você saber diagnosticar, para você procurar um profissional, realmente fazer um tratamento para poder se livrar dessa doença. E vamos dar um alô agora pro pessoal do YouTube lá em cima. Pessoal do YouTube, olá! Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês também. É um prazer poder passar para vocês essas informações aqui tão importantes, que é a função do programa Aqui Seu Direito. É exatamente passar informações, atualidade, coisas que você pode usar no seu dia a dia, aplicar no seu dia a dia. Então, a minha função aqui é essa, é ajudar você. Vamos lá, doutora? Vamos começar aqui nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro, boa tarde aqui pro meu amigo Soneca. Opa, grande Soneca que está aqui no comando da aeronave. Deixa eu dar o start aqui no meu cronômetro. Agora foi. Vamos lá, doutora. Então, nosso tema é um tema bem, digamos assim, importante na vida do ser humano. Porque hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que são depressivas, que têm depressão, né? E a gente sabe também que o índice de suicídio ele está cada vez maior, não só aqui, mas também no mundo inteiro. E aí, por isso que é importante a gente trazer para o ouvinte e para as pessoas que estão vendo aqui a gente no Instagram e no YouTube, para que elas possam conhecer um pouquinho, falar um pouquinho da depressão e falar um pouco também do suicídio. Não é isso, doutora? Isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta é básica. O que é, doutora, a depressão? Então, depressão é doença, né? Tem tratamento, tem remédio, tem terapia, acomete homens, mulheres, crianças, adultos, idosos. Crianças, doutora? Crianças com depressão, crianças cometem suicídio também. Misericórdia. Acomete, não tem uma seleção, entende? Acomete todos, homem, mulher, a prevalência são as mulheres. Entendi. Então as mulheres têm mais depressão. Mas vamos lá. Tem mais depressão. Tá, mas a definição da depressão que é um tipo de doença mental? É um transtorno de humor. A depressão está dentro do transtorno de humor. Certo. E tem vários tipos. Tá. Tem a Entendi. depressão bipolar, tem a depressão maior, que é a depressão clássica, Tá. né? Tem a depressão pós-parto. Tá, entendi. Mas a gente vai entrar... Vamos lá. Vamos falar de uma por uma daqui a pouco. E eu pergunto o seguinte, como é que o psicólogo faz o diagnóstico de uma pessoa que está com depressão? É na primeira sessão? É na terapia? Como é que funciona? É rápido esse diagnóstico? Ou é preciso passar por uma série de sessões para poder diagnosticar realmente? Como é que funciona isso? Na sessão, a gente já começa, a pessoa já traz uma desconfiança. Ela acha que entendi. está, geralmente, né? Ele Entendi. já vem, Patrícia, eu acho que eu estou com depressão. Aí começa a falar do desânimo, né? Do choro constante. Então, eu vou avaliando os sintomas. Certo, aquela pessoa que se isola Ela vai também. trazendo isso.
o sono, dorme muito, a hipersonia, que a gente chama, dorme horas, aí acaba perdendo o trabalho, perdendo a aula, Entendi. come muito ou não come nada. Olha, são os extremos, Então, então, né? são os extremos. Então, a gente vai avaliando como é que está a vida dela, o que ela está sentindo, como ela está se comportando, se ela está conseguindo trabalhar, comer, tomar banho, dormir, Ah, porque entendi. altera toda a rotina da pessoa. Entendi. Então, na primeira sessão, dá para fechar. A primeira sessão, eu tenho quase certeza. A pessoa sinaliza Entende? e você diz... Porque você já vai fazendo as perguntas certas Entendi. dentro dos critérios para o diagnóstico e ela vai confirmando. Eu sinto isso, eu estou assim, aí vai descrevendo. Então, Aí você vai montando um quebra-cabeça ali e vendo... Isso. Tá, mas você já diz pra ela que ela tem depressão na primeira terapia, na primeira Na primeira sessão, ou eu não? digo que provavelmente. Provavelmente. Esses sintomas são muito claros, são muito Clássicos. clássicos, né? E De nós alguém vamos que continuar avaliando. E se houver necessidade, eu peço a avaliação do psiquiatra. Ah, entendi. Certo. E as pessoas, elas quando têm esse sintoma de depressão, essas características que você acabou de dizer aí, que você consegue identificar na primeira sessão, é decorrente de algum fato grave, um falecimento, alguma coisa que tenha levado a pessoa àquela depressão? Ou é simplesmente uma doença como uma gripe, que a pessoa, peguei uma gripe, aí tô gripado e fiquei... Ou não? Ou realmente tem um gatilho? Então, tem fatores externos que desencadeiam e tem fatores internos. Tá. Geralmente, na avaliação, quando você está atendendo, você vai perguntar quando começaram esses sintomas. Certo. E se aconteceu algo naquele período. Aconteceu Entendi. algo marcante, algo que pode ter influenciado nessa mudança de comportamento. Aí eles falam, teve o meu divórcio, ou a perda do meu emprego, ou eu perdi meus pais, eu perdi alguém, entendeu? Entendi. Então, tem fatores desencadeantes. E também tem situações que a pessoa fala que não aconteceu nada. Olha só, que Ela estranho. está bem casada, tem filho, tem emprego, está bem, tem família, tem uma religião. Olha só, incrível E isso. não que entende o vazio, a tristeza, o buraco no peito, esse choro fácil, esse choro do Certo. nada. E aí vem a causa endógena, que a gente chama que são os fatores internos, que é o desequilíbrio químico Entendi. no Problema cérebro. hormonal? Hormonal. Entendi. Por isso que acomete muito mais mulheres do que homens. Entendi, doutora. Vamos dar um alô aqui para Giviana, Olá. a minha assistente maravilhosa. Você está muito elegante, viu? Vamos lá? Vamos lá. Certo, então já compreendi a respeito dessa questão do diagnóstico, né? E a diferença entre tristeza e depressão? A gente consegue colocar? Porque a pessoa pode dizer, não estou depressivo, eu estou triste. Ou será que eu estou depressivo? Existe como a pessoa saber se ela está em depressão ou só uma tristeza? Como é essa diferença? É mais fácil falarem que a pessoa que está triste está deprimida. Né? Porque a Tá. depressão se tornou uma palavra muito popular. Assim, tudo ela está deprê, ela está deprimida. Né? E quando falam para mim, por exemplo, eu tive um surto, eu penso que é um surto de verdade. Ela está deprimida, eu penso que é depressão. Mas nem sempre, às vezes é só uma tristeza. Então, a tristeza, ela é causada por fatores externos, Tá. alguma decepção, uma frustração. Não é uma doença, é um momento Não, de tristeza. a tristeza todos nós sentimos, Sim, né? Normal. É um sentimento, né? É um sentimento, sim. E ela é causada por fatores externos e ela é passageira. Tá. E geralmente ela tem nome. Eu sei porque eu estou triste. Certo. Eu sei o que está ocasionando a tristeza. A depressão, não. A depressão, às vezes, ela não tem nome. Eu não sei porque eu me sinto assim. Caramba, que coisa. Tipo assim, a pessoa está estudando para um concurso público há 2, 3 anos. Aí ela vai, faz aquele concurso, não passa. Ela fica triste. Sim, ela está decepcionada, frustrada, Entendi. triste Entendi. com ela mesma, que ela podia ter dado o melhor dela, mas isso vai passar, isso passa. Entendi. Para a gente fechar um diagnóstico de depressão, esses sintomas precisam permanecer
no mínimo 2 semanas. Ah, entendi. Então, Ele é persistente. não existe uma tristeza de 2 semanas. Não. Eu estou triste, decepcionada. Eu posso ficar em casa nesse dia. Eu vou chorar. Eu Tá. posso não querer comer. Não quero falar com Não ninguém. quero falar com ninguém. Mas no outro dia eu preciso levantar, tomar banho, trabalhar, ir para aula. A vida continua. Entendi. Ou que eu fique uns dias, mas não 15 dias. E Tá. na depressão ela vai piorando. Certo. Na tristeza, não. Ela vai se reanimando. Ela vai voltando, Ela vai voltando ao aos normal, poucos, né? ao Vai normal, voltando ao normal. Tá, já que a gente está falando nesse ponto, o que se trata a depressão maior? Então, a depressão maior é a depressão clássica. É a depressão. Tá, Porque existem propriamente outros... dita, né? É a depressão propriamente dita. E ela tem graus. Certo. Então, eu posso ser uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave. Então, dentro da depressão maior, nós Que temos é a os depressão tipos de depressão. clássica. Ah, entendi. Então pode falar, doutora. A Então me explique depressão isso. leve, ela tem poucos sintomas Tá. dos que a gente fecha o diagnóstico da depressão e ela prejudica um pouco a tua vida. Certo. Ela não ela é duradoura? impede que você trabalhe, ela não impede que você estude, que você coma, que você tome banho, que você se maqueie, mas você tem aquele buraco no entendi. peito, aquela sensação de vazio, Tudo aquela chora. tristeza, sim, aquele, mesmo estando rodeada de pessoas, uma sensação de que eu tô só, aquele sentimento de solidão. Preenchimento, né? Parece que tem um vazio ali, né? Então tem a leve, que eu posso tratar com medicamento ou só na terapia, que aí eu vou incentivar a pessoa a viver apesar do que ela está sentindo e não se entregar ao que ela está sentindo. Porque em toda a depressão, independente do nível, se é leve, moderado ou grave, Certo. os pensamentos são negativos, Certo. são pensamentos de culpa, baixa autoestima. A gente está na leve ainda, né? A gente está na leve. Então, na moderada, ele vai ter mais sintomas e o Entendi. comprometimento na vida como um todo, no trabalho, no estudo, é maior. Ou seja, na verdade, da leve para moderada são características a mais Sim. que a pessoa vai E ter. ela vai- apresenta mais Sintomas. sintomas e os sintomas são mais intensos. Entendi. Na moderada, né? Sim. Quais são os sintomas que acrescem na moderada? São os mesmos, mas mais não graves? é que tenha um específico para leve e para moderada, só que ele não vai preencher todos. Mais intenso, talvez. Isso. Tipo, para eu fechar um diagnóstico, eu preciso de 9 sintomas. Tá. Vamos dizer que na leve, dos 9, ela apresenta 3. Um tem que ter em todas, que é o humor deprimido, Certo. que é aquele desânimo, aquela falta de energia, vontade de falar, ver gente. Entendi. Um desânimo, que eu posso dar 1 milhão na mão dela, posso dar muito dinheiro. Tanto faz. Ela vai deixar ali o dinheiro. Não... Sabe, eu começo a ver isso assim, tipo, quando a gente tá meio doente, a gente tá cometido com uma doença, alguma coisa, pega tá com Covid. Aconteceu isso comigo. Eu peguei Covid, eu fiquei num estado, assim, sabe, sem ânimo pra nada. Não queria nem falar. Sem energia, sem ânimo. É mais ou Sim. menos isso, né? E por isso a gente tem que olhar o homem como um todo. Tá. Né? Ele não é só emocional, ele é físico. Se o meu corpo está saudável, a minha mente está saudável. Se a minha mente está saudável, o meu corpo está saudável. Mas se um dos Entendi. dois está doente, ele vai afetar. O corpo doente, a mente adoece. Porque eu fico sem ânimo, sem Sim, força, porque eu estou sim. adoecida. Sim. Então nós já falamos da leve, da moderada e agora A grave. a grave. Fale da Então, grave. a doutor. grave, ela fecha todos os 9 critérios, né, para o diagnóstico. Ela é muito mais intensa Certo. e, geralmente, eles não vão trabalhar, não querem tomar banho. Caramba. E os pensamentos suicidas, o desejo de morte é muito intenso. Caramba. Entendi. É muito mais intenso. Então, entendeu? ela, na verdade, a grave, ela traz todos os sintomas da leve e da moderada, mas bem mais intenso. Muito mais intenso. Entendi. E esse intenso é mais fácil as pessoas que estão ao redor perceber. Tá. Mas na depressão leve, quase as pessoas não percebem. Imperceptível. Quase as pessoas não percebem. Entendi. E a pergunta é o seguinte,
tanto a leve quanto a moderada, consegue tratar só com terapia ou vai precisar da medicação? Depende? Depende de cada pessoa. Quando eles começam a me falar que não estão dormindo, porque há uma alteração no sono e no apetite. Então, tanto ele pode dormir muito, quanto ele pode ter insônia. Caramba, que então, coisa, quando né? está nesse nível, por exemplo, da insônia, ele já está dias sem dormir, aí fica mais irritado, mal-humorado, e adoece, né? Certo. Porque ele precisa dormir. Certo. Aí eu encaminho para o psiquiatra, para ele tomar o medicamento, que aí o tratamento se torna mais eficaz, mais rápido. Ele sai da crise mais rápido. Entendi. Então, Com na os verdade, remédios. o remédio ele vem dar uma força maior. Ele vai acelerar a melhora. Para que dê certo o tratamento, né? Para Sim. que ele melhore daquele. E aí ele começa a fazer a terapia e começa a fazer o uso da medicação. Isso vai para a vida toda? Como é que funciona? É terapia? Você tem depressão, agora eternamente vai ter que ficar fazendo terapia. Os remédios, eles remédio? começam a tomar o remédio. Geralmente eles ficam 6 meses a 1 ano. Porque mesmo que no 3º mês eu não esteja mais com os sintomas, eu preciso manter para garantir a estabilidade. Se eu melhoro no início do tratamento e paro o remédio, ela volta. Entendi. Entendeu? Então, o tratamento então, tem que ser feito assim, direito. Geralmente é 6 meses de 6 remédio. meses, era essa a minha pergunta. E terapia também. Eu fico com eles até eu sentir que eles estão seguros e que sabem lidar com as circunstâncias da vida. Entendi. Porque na depressão eles se tornam muito mais frágeis emocionalmente. Então, o que para nós é uma chuva, para eles é uma tempestade. Então, uma palavra dói muito mais neles do que em nós, que não temos a depressão. Eles ficam muito mais sensíveis. E aí eles vão aprender, com a terapia, a lidar com essas situações sem serem tão afetados. Entendi. Então, quer dizer, você dá alta quando eles aprendem a controlar as emoções, aprendem a lidar com aquelas situações que fazem com que fiquem entristecidos, deprimidos. Esse é o momento da alta. Principalmente o pensamento. Controle do pensamento. Porque os pensamentos, eu digo que a nossa mente, ela é uma TV ligada 24 horas. Sim, ela não desliga. E quando a gente dorme, a gente sonha. Certo, exatamente. Então, nem todo pensamento que vem, ele é verdadeiro. Entendi. Só que, quando a pessoa está deprimida, os pensamentos que vêm, a maioria são pensamentos catastróficos, rígidos, generalistas, tipo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, nunca vai dar certo, não vai mudar. Certo. É o pessimismo extremo, né? É o pessimismo extremo. E tudo que a pessoa já fez de errado no passado, ou fizeram de mal para ela, vem. Eu digo que abre uma lixeira e tudo que está lá no nosso inconsciente vem. Então, ela vai ter que aprender a filtrar os pensamentos. Certo. Ela vai olhar para ele, mas ela vai ter que dizer: esse pensamento não é meu. Ele é da depressão. Eu participei de uma conferência que o tema era assim: tudo começa com um pensamento. E é verdade. Tudo começa com um pensamento. Se você vai se arrumar para trabalhar de manhã, você pensa em qual roupa você vai usar, o horário que você vai sair, o que você vai tomar de café da manhã. Ou seja, tudo, das coisas mais simples às mais complexas, começam com um pensamento. É o pensamento que vai determinar o teu comportamento. Isso. Então, é um controle, né? Você tem que ter o controle do que você vai pensar. Isso. Então, vem o pensamento. Eu quero... por exemplo, quem tem um pensamento de morte persistente, né? Ele só pensa nisso. Ele quer morrer. Tudo que ele olha, ele vê como uma arma. Um fio, uma corda, uma faca, uma tesoura, qualquer coisa uma arma. Então, e aí, quando ele está no tratamento e ele percebe que esse desejo não é dele, mas é fruto da doença, né? Ele tem que dispersar o pensamento dele. Então, ele vai aprender a dispersar. Então, quando começar a vir os pensamentos, eu vou levantar, eu vou lá na cozinha, eu vou beber uma água, eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou pegar um livro, eu vou me distrair. O dispersar
é me distrair, que aí eu não foco naquele pensamento. Se eu foco, ele ganha força e ele me domina. Olha só. Gente, estamos aqui com a doutora Patrícia Moraes, psicóloga especialista em saúde mental. Estamos aqui, pessoal do Instagram que entrou agora. Estamos aqui para esclarecer para você informações importantíssimas a respeito da depressão e do suicídio. E você também do YouTube, que entrou agora. Estamos aqui com a entrevista com a doutora Patrícia e estamos aqui para passar informações para você, para que você tenha um cuidado especial com a sua saúde mental. Sim. E é isso aí. Vamos lá, doutora. Vamos continuar. Doutora, o que é a depressão bipolar? A depressão bipolar, ela é um transtorno de humor. Tá. Só que ela tem 2 fases, por isso é bipolar. A fase da mania e a fase da depressão. Tá. Então, ele passa por períodos. Não é eu acordo feliz e durmo triste. Ah, não é? Não, porque as pessoas falam, a bipolaridade. ele é bipolar. Eu acho que esse homem é bipolar. Entendi. Porque ele estava tão bem, agora ele está com ódio, com raiva, está aborrecido, emburrado, ele estava sorridente. Eu acho que ele é bipolar. Não, não é isso, bipolar. Tá? É um transtorno de humor também, e ele tem fases. A fase da mania e a fase da depressão. Agora, ele pode passar anos só apresentando a depressão, e uma vez ele tem a mania. E essa fase dura, assim, 3 semanas, 3 meses. E o que é a mania? A mania, eu digo que quando a pessoa está na mania, ela está no 220. Então, Olha na mania, só. Homem ou mulher, eles vão querer ter relação sexual de manhã, de tarde e de noite, todo dia. Caramba! Se ele está na mania 2 meses, são 2 meses de manhã, de tarde e de noite, todo dia. Ele não vai beber um copo de café, ele vai beber A mania é um nome litro de técnico? café. É usado por vocês esse nome, a mania? É a mania. A fase da mania. Caramba! Então, Entendi. é tudo muito intenso. Se ele vai para um restaurante, ele vai para o mais caro. Se ele vai dirigir, ele vai fazer pega. Ele vai começar a ter comportamento promíscuo, ele vai sair, ou ela, com garoto de programa, vai se relacionar com pessoas que nunca viu. Ah, então essa é a Então, na fase da mania, Então, é um comportamento... O suicídio é muito grande nos bipolares. O risco de suicídio em quem tem o transtorno bipolar é muito maior. Eu só quero entender o seguinte, quando a pessoa está na fase da mania, que é tudo intenso, Muito intenso. isso depois causa depressão? Então, sim, porque ele vai no 220 em tudo, nos gastos, na alimentação, no sexo, Seja lá o tudo. que for. Uhum. E fica sem filtro. Tá. O que ele pensa, ele fala. Tu percebe que a pessoa está estranha, ela está diferente, Certo. e não dorme. Olha só. Então, ele pode ficar 5 dias sem dormir. E de manhã ele vai trabalhar. Ou ela vai trabalhar. Vai para a faculdade e não está cansada, porque está ligado no 220. Então, a família percebe. E, às vezes, eles se tornam agressivos, Tá, violentos. Entendi. E quando é que cai a ficha? Cai na real, aí que vem a depressão? E aí, dessa fase, eles começam a ficar deprimido quando sai. E aí, eles vão ficar meses deprimido. Nossa, que coisa. Então, é uma instabilidade de humor. É uma instabilidade muito grande, tem né? que ter... Não tem cura, né? O transtorno bipolar não tem cura. É remédio para o resto da vida. E quando a gente fala aquela pessoa bipolar, ela estava bem, super feliz comigo, me tratando bem, e uma hora depois ela passou a me tratar mal, a falar com grosseria. Existe esse tipo de diagnóstico da pessoa bipolar? Se existe esse tipo de Sim, diagnóstico? existe. Ou a gente fala isso de forma errada? Então, porque não é no dia. É períodos. Tá. Então, eu não vou mudar no dia. Esse já comportamento... Entendi. Eu já entendeu? entendi. Já entendi. Esse é comportamento é muito brusco no mesmo dia, de humor. Isso, essa variação de humor no mesmo dia. Essa É essa a humor pergunta. no mesmo dia, ele é muito característico do transtorno de personalidade borderline. Então, essa pessoa funciona assim sempre. Ela acorda excêntrica. Ela se maqueia, é uma roupa muito extravagante. chique, extravagante, para um ambiente que não tem nada a ver. Então, ela acorda no 220 e depois ela perde toda a energia no mesmo dia.
Ela tem Essa variação. essa variação do humor. E nessa variação ela trata mal as pessoas. Ela começa tratando muito bem, de repente ela passa a tratar mal. Sim. Caramba, que coisa. Realmente. E a depressão pós-parto, doutora? Então, dentro dos tipos de depressão, tem a pós-parto por causa da alteração hormonal. É o puerpério, Então, né? o puerpério. Então, geralmente a gestante, nos primeiros dias do pós-parto, ela tem uma queda. E os médicos já avisam para o familiar. Olha, ela Certo. pode ficar mais deprimida esses primeiros dias, Certo. chorar, é normal. E passa. Tá. Então, ela não está com depressão. Ela tem sintomas depressivos, Entendi. mas não é uma depressão. Agora, se esta mãezinha teve depressão antes, então ela já tem uma fragilidade para isso. Entendi. E aí, dessa depressão normal que as mãezinhas têm no pós-parto, o dela vai permanecer. Entendi. Aí ela Porque vai ela precisar... já tem uma fragilidade. Então, o puerpério tem que foi, na ficar verdade, um gatilho para ela retomar uma para depressão. que ela já teve. Caramba. E se nunca teve, ele pode ser só aqueles diazinhos e não fechar um diagnóstico de depressão. Entendi. Mas ela está depressiva e passa. Entendi. Uma outra pergunta aqui que você já até falou um pouco no começo, mas eu quero saber direitinho, que você falou que crianças também têm depressão. Aí eu pergunto, existe uma idade para que essa doença apareça? Não. Não tem. Não tem. Ela atinge todos. Tá. Não tem uma prevalência, né? Entendi. Uma prevalência. Ela atinge todos. Criança, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Entendi. A prevalência é mulher. Os sintomas são os mesmos até para uma criança? Na criança é muito mais a irritabilidade, assim como no adolescente. Eles ficam mais agressivos, Ah, entendi. muito irritados, um sentimento de solidão. Acham que Certo. o pai não ama, a mãe não ama, que não gosta dele, que não ama. E tem essas falas, né? E é muito mais a irritabilidade Tá. que a gente percebe. Entendi. Causas da depressão. A gente já pincelou aqui algumas coisas, uns gatilhos e tal, mas existe alguma coisa que diz assim, não, isso aqui vai causar, é um gatilho, é algo, é uma causa que vai dar depressão na pessoa? Não. Não tem? A gente não consegue de fora, né? As causas são os fatores químicos. O desequilíbrio químico, Tá. tá? Entendi. Tem a questão da predisposição genética, que nós falamos. Se pai e mãe têm depressão, a probabilidade do filho ter é 4 vezes maior do que nossos pais não têm. Entendi. É meio que hereditária? É uma predisposição. É uma predisposição. Só que se um familiar meu tem, a minha predisposição é muito maior. Entendi. Mas mesmo pessoas que não têm ninguém na família têm depressão. Do nada a pessoa não tem nenhum histórico familiar e Não tem histórico familiar. tem depressão Isso. grave. Então, geralmente, quando eles me procuram apresentando os sintomas, eu peço para procurarem um médico antes do psiquiatra, né? Eu peço para procurarem um endócrino. Se é mulher, ela pode ir na ginecologista ou no clínico geral para avaliar os hormônios. Entendi. E aí eu peço, diga para o médico o que você está sentindo e peça para ele avaliar como estão os seus hormônios. Você pode estar com hipertireoidismo, hipotireoidismo, Entendi. pode estar entrando na menopausa. E o endocrinologista, ele vai fazer tipo aqui, vai equilibrar esses, ele vai passar medicações. Ele vai solicitar o exame de sangue e, conforme o resultado, ele vai passar medicação para repor esses hormônios que estão em baixa a produção. Porque aí ele sabe, pelo resultado do exame, que está baixa a produção. Beleza. Aí a pessoa vai no endocrinologista, detecta que tem uma variação de hormônio, uma baixa de hormônio. O endocrinologista passa a medicação, o hormônio para poder equilibrar e tudo mais. Isso é certeza da pessoa sair da depressão ou ela pode Não. fazer... Não, porque o remédio vai tratar a questão química. E a terapia vai tratar a questão cognitiva, os pensamentos. Entendi. Lembra? A gente tem que educá-los. Entendi. Eles têm que aprender a filtrar os pensamentos. Certo.
porque são eles que vão piorar o quadro deles, por causa dos pensamentos negativos, da baixa autoestima, Entendi. sentimento de culpa. Tá. Mas Então, aí, a terapia trabalha outro lado. mas aí com os hormônios em dias, equilibrados, aí talvez o trabalho da psicóloga seja mais, tenha uma ajuda, né? Em razão dos hormônios estarem já ok, né? Sim, Do sim. que tá... E não é eu tomar o hormônio, eu começar a fazer o tratamento agora e em um mês ele já mudou. Tem Entendi. um tempo, entendeu? Para voltar ao equilíbrio. E nesse tempo ela vai fazendo terapia para aprender a lidar com essa sensação, com esses sentimentos deprimidos. Entendi. Ou seja, tudo gera em razão da mente. É. Caramba, que coisa. É incrível, né? O poder do pensamento, né? A conferência que eu participei. Tudo começa com um pensamento, né? Se a pessoa pensa em furar o sinal, ele pensa, eu vou furar esse sinal. Esse farol, vou passar direto, entendeu? E vai e passa. Sim. Entendeu? Então, tudo, o pensamento, a pessoa pensa, eu quero um pensamento de um homicida. Pensei, vou matar aquela pessoa porque ela me aborreceu, vai lá e pega uma arma, alguma coisa, vai e acaba matando a pessoa. Tudo começou com um pensamento. E se essa pessoa encontrasse alguém no meio do caminho e conversasse com ela e falasse disso e ele mostrasse para ela que existe outra possibilidade, outra alternativa, conversasse e aqueles minutos que eles ficassem ali conversando, baixasse a bola, que é aquela raiva, aquela emoção, ele sai da emoção e entra na razão. Aí ele não vai e não mata. Olha só. A mesma coisa do suicídio. Então, aquele desejo intenso que vem, e aí entra o trabalho do CVV, né? Certo. Que eles funcionam 24 horas. Pode Então, falar o que é o 188, CVV. né? O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Pode falar, As gente. pessoas Eu não podem sabia o que ligar, era. é 24 horas que funciona. Então, quando as pessoas estão com ideações de suicídio, desejo muito forte de morte, de se matar, transtornadas, e não tem com quem conversar, eles ligam para o CVV. Entendi. Que é entendi. 188. E as pesquisas têm mostrado que só esse ato de ligar e conversar 10 minutos, 15, de poder falar, alguém Muda te completamente escutar, o panorama. Muda. Olha só, que coisa. Ele desiste. Que coisa. Eu já ouvi clientes falando que ela estava no apartamento, ela ia se jogar da janela, ela foi para um hotel, se hospedou, foi para o hotel, tudo certo para se jogar, tocou o telefone, a empregada pedindo para ela voltar, que ela precisava sair, e ela estava sem a chave. Olha só. E ela não se jogou. Incrível, incrível. Vamos voltar um pouquinho aqui à depressão. Existe a depressão silenciosa? Eu nunca ouvi falar de depressão silenciosa. Tipo, essa pessoa tem depressão, mas não... Eu acho que é leve, né? Talvez seja leve, que como você falou, ninguém nota. Então, mas o ninguém nota é o de fora. Tu entendeu? Entendi. Então, para eu falar uma depressão silenciosa, como eu posso ter depressão e não perceber? Entendi. Os de fora não percebem, mas eu sinto que eu estou diferente. Entendi. Entendeu? Então a pessoa sente que ela está com alguma coisa estranha, algum problema, algo Sim, que não está normal porque ela nela. começa a não querer atender o telefone, não quer responder mensagem no WhatsApp. Antes ela gostava de sair, agora ela não sai mais. Olha. Ela gostava de se maquiar, ela não se maquia mais. Entendi. São coisas pequenas que vão se acumulando e vão se intensificando. Entendi. Entendeu? Caramba. Entendi. Então, eu nunca ouvi falar Então, de na verdade, uma depressão eu silenciosa. até reformulo. No caso, esse silêncio talvez é porque as pessoas que convivem com ela talvez não notem que ela está com uma depressão leve. Mas ela sabe. E as pessoas talvez da casa dela saibam. Percebo uma mudança. Está estranho. Ela está entendi. estranho. Porque ela não quer sair. Ela gostava, adorava sair, agora quer ficar em casa, sábado em casa. Olha, Mas não ligam direto. Entendi. Será que ela está doente? Não. Entendeu? Entendi. Mas começa a ter uns sinaizinhos, a família começa a perceber. Certo. Olha, fulano te ligou, ele está dizendo que está mandando mensagem, você não responde. Não quero falar com ninguém agora. Olha só. Olha, está entendi. dizendo que está mandando mensagem uma semana, minha filha, você não responde. Liga um Não era seu alerta, né? amigo? Não quero falar com ninguém.
Aí a família tem que estar esperta. A luz amarela acende ali nesse momento. É isso aí. Vamos lá. A menopausa tem a ver, como você falou agora há pouco, com hormônios. Mas ela causa que tipo de depressão? A leve, a moderada, a grave ou tanto faz? Não. Na menopausa, vem a queda hormonal. Então, ela vai apresentar alguns sintomas, mas não vai fechar um diagnóstico. Ah, entendi. Entendeu? Ela apresenta uns sintomas depressivos, mas não necessariamente ela está em depressão. Entendi. E qual o tratamento para isso? Eles vão fazer reposição hormonal. Precisa de terapia? Na menopausa, eu já atendi clientes na menopausa. Olha aí. Né? Porque eles estavam muito mais intenso era a ansiedade na menopausa, né? Entendi. Era muita ansiedade, insônia, o mal-estar físico por causa do fogacho, que eles chamam, né? Que é aquele calorzão, né? Que vem e aí a pessoa não consegue dormir, ela está dormindo do nada e vem aquela quentura, ela acorda de madrugada. Nossa, então, caramba. Há todo um mal-estar na pessoa, né? Você está falando isso, eu lembrei agora que minha esposa estava grávida há pouco tempo e ela do nada, assim, tava frio e ela tava assim, tipo, tirando o casaco e tal, calor. Eu digo, mas como? Tá frio. E ela tava com calor, a gravidez também causa esse calor, né? Então, na menopausa é uma queda significativa dos hormônios. E aí ela tem que fazer o tratamento com o médico dela, o ginecologista. E como você disse também, logo no começo, as mais afetadas são as mulheres, né? Sim. Em razão da questão dos hormônios. Não que os homens não tenham hormônios, mas as mulheres são mais afetadas. Por que elas são mais afetadas? Essa variação de hormônio é maior na mulher? Sim. Sim. Eu creio que a mulher ela tem várias fases, né? Então, por exemplo, tem a depressão pós-parto, desequilíbrio químico, os hormônios baixam. Certo. Antes da menopausa é pré-menopausa, eu acho que chamam, né? Eu acho que sim, pré-menopausa. Que ela já começa a sentir uma baixa na libido, uma baixa no humor. Entendi. Um choro fácil, né? Mas os homens também têm os hormônios. Os dois têm. E aí vem o da andropausa, né? Que é o dos homens. Então, nos dois há a queda dos hormônios, mas a prevalência nas mulheres. Ah, compreendi. Mas, em termos de suicídio, quem mais comete o ato não é tentativa. O ato em si, são os homens. Incrível isso, né? Vamos entrar então agora no suicídio. Vamos falar um pouquinho. Todo suicida, ele está em depressão? Não. Caramba, eu jurava que sim. É o que o senso comum pensa. Eu pensei, tava com depressão e com certeza... Mas o transtorno mental mais comum é a depressão no comportamento suicida. Ou seja, a maioria das pessoas que se suicidam, elas estão em depressão. Mas não quer dizer que o suicida esteja em depressão. Isso. A única certeza que nós temos é que há um sofrimento extremo. Eles estão no sofrimento extremo. Entendi. Mas a gente não pode fechar que eles estavam em depressão. Entendi. Tá? E o que leva uma pessoa a ter uma atitude tão radical em relação à sua própria vida? Então, se ele está em depressão, dentro dos sintomas da depressão existe a desesperança. Olha só. A falta de esperança. Lembra que eu falei dos pensamentos pessimistas, negativos, catastróficos, rígidos e generalistas? Todos, nunca. Sim. Né? Então, a falta de esperança é um dos sintomas. Como ele não tem esperança de que aquela situação vai mudar, a única solução que ele enxerga para se livrar da dor, do sofrimento, é a morte. Entendi. Entendeu? Então, a depressão é a que mais leva ao suicídio. Fora isso, nós temos pessoas que não sabem lidar com frustrações, com perdas, com términos de relacionamento. Tem muito o ato impulsivo. Existe o ato impulsivo. Certo. Eu pensei e eu fiz. Entendi. Ele não estava doente. Mas eu quero fazer, ela vai sofrer.
Entendi. Porque eu vou fazer para afetar ela. Uma espécie de vingança. Sim. Olha só. Também, né? E os Existe. mitos a respeito do suicídio? Fala um pouco sobre esses mitos, né? Aquela questão que a pessoa dá uma ideia, Que te não mata. pode falar, né? Isso, que não pode falar. Não pode tocar no assunto. Não pode tocar no assunto, Suicídio exatamente. sempre Da foi ideia, né? tabu. Porque as pessoas acham que se eu tocar no assunto, se eu falar de suicídio, eu vou estar dando uma ideia para o outro. Isso, era esse ponto que Né? eu queria falar. Existe essa possibilidade? Existe. Existe. Porém, perto do efeito de falar sobre, ela é mínima. Entendi. Porque quando eu percebo que alguém está pensando em morte, falando em se matar, planejando a sua morte, e eu estou percebendo isso Certo. no comportamento dele, na fala, né? Eles começam a dar dicas. E eu posso conversar sobre isso com ele, acolhê-lo Entendi. e oferecer ajuda de um profissional, um tratamento, e ampliar a mente dele, porque ele, como ele está no sofrimento extremo, ele não enxerga outras alternativas. Entendi. Ele está com um pensamento rígido. Só existe essa. Só Certo. existe essa solução. E quando a gente conversa com alguém, a gente amplia a nossa visão de mundo, as nossas possibilidades. Eu trago um conhecimento, tu vem com 2 para mim. Porque tu já tiveste mais experiência do que eu. Você já viveu isso e deu certo dessa forma. Então, Entendi. falar pode dar ideia, mas ele mais ajuda do que contribui para o ato. Entendi. Entendeu? Entendi. É Então, mínima, né? preciso. Então, a ideia. Se eu percebo, eu preciso perguntar, eu preciso falar sobre com aquela pessoa. Entendi. E ser sugestivo? Ser sugestivo com a pessoa? Sim. Então, tem. Não sei se é isso que tu estás querendo falar. Eu ouvi um psiquiatra falar assim, para as mães, para os pais, que quando o filho o ameaça, eles assim, eu vou me matar. E a mãe fala, te joga. O que tu tá esperando? Te joga. Pega a faca, dá na mão do filho. Ou na mão do marido, né? Entendi. Vai, te mata, tu não queres. Essa influência é mínima? Não. Olha só. Num ato impossível, ele se joga. Caramba. Ele se mata. Então, não é para brincar. Não é para Certo. testar. Isso é um teste, né? Sim. Não é para testar. Entendi. E quem quer se matar? Avisa. Quem quer se matar, ele está passando por um sofrimento extremo. Quem é um familiar, um amigo, alguém que trabalha junto, se tiver um olhar atento, ele vai perceber os sinais. Porque as falas são muito... São falas indiretas, né? Eu queria sumir. Eu queria desaparecer. Vocês nunca mais vão me ver. Eu nunca mais vou dar problema para vocês. Vocês Caramba. nunca mais vão reclamar de mim. Olha só. Isso são falas indiretas. Sim, sim. Ele está sim. dizendo, eu vou me matar. Não. Como eu identifico o sofrimento extremo? Nas falas. Nas falas. Nas falas. Falas e atitudes também, talvez. Nas não sei. falas. A carta... A carta. Ainda vou perguntar sobre a carta, mas vamos lá. Ela, A carta ela, de despedida, ela já né? dá um sinal. Entende? E o comportamento autodestrutivo. Tá. O comportamento autodestrutivo, ele começa quando eu me largo. Então, eu começo a ficar obesa, eu como muito, eu Tá. faço tudo o que eu quero sem se preocupar com a minha vida. Sem limite. Sem limite. Então, eu vou Tudo fazer em pega, eu vou usar drogas. Eu vou comer sem parar, eu vou... Vou comer muito. Eu vou colocar a minha vida em risco Entendi. constantemente. Porque não vale a pena a minha vida. Então, tanto faz. Se der certo ou não der, se eu morrer, não morrer. Eu já ouvi Entendi. falar assim, a minha vida é uma roleta russa. Olha só. Se eu morrer, eu morri. Entendi. Se eu não morrer, eu não morri. Caramba. Existe grau de sofrimento extremo? Tipo assim, eu posso estar sofrendo por algo que alguém tenha dito pra mim, que se disser pra você, tanto faz.
mas para mim aquilo me machucou muito, me magoou muito e eu tô sofrendo muito por isso. Existe esse grau Então, diferente entre as pessoas? ninguém pode falar para você que o que você está sentindo não é sofrimento ou que tem pessoas com problemas maiores do que o seu. Olha só. Porque a dor é de cada um e a dor é de quem sente. Então Não não tem como eu menosprezar o medir sofrimento da pessoa, a tua né? dor. O que está fazendo doer em você, para mim, que estou de fora ouvindo, é uma coisa tão insignificante. Você pensa, meu Deus, ele quer Exato. morrer, quer se matar, ele está sofrendo por isso. É, Mas a dor é de quem sente. É de quem então eu não sente. posso menosprezar. menosprezar a dor dele. Eu falo, olha, essa tua dor não é uma dor. Isso é só um probleminha que se resolve. Entendi. A pessoa vai fazendo, vai potencializando aquilo, né? Vai tornando aquela situação mais grave e sofrendo mais por isso, né? Sim. Então não tem como medir o sofrimento do outro. Entendi. E o que fazer quando um pai ou uma mãe pega uma carta de despedida? O que o pai, a mãe, o irmão tem que fazer naquele momento? Então, a carta de despedida já é um sinal do comportamento, dos pensamentos suicidas. Certo. Né? Eu orientaria esse pai a sentar com o filho e conversar sobre aquela carta. Uhum. O que está acontecendo? Né? Por que ele escreveu aquilo? Como eu posso te ajudar? Porque quando ele for falar daquela carta, ele vai chorar. Porque aquela carta de despedida é fruto de muito sofrimento. Caramba. Sim, sim. Né? Porque eu digo que quem pensa em suicídio, ele não quer morrer. Ele quer se livrar do sofrimento que ele está sentindo. Caramba, olha só. Então, se ele tem a possibilidade de se livrar daquela dor e daquele sofrimento, ele não vai se matar. Mas como o pensamento dele está rígido, A única alternativa? é a única alternativa que ele enxerga. Ai, caramba. Né? Entendi. E várias situações contribuem para que eles tenham esse desejo. Bullying, Olha só. violência doméstica, violência sexual, Principalmente na fase infantil? tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Né? Mas são o uso de drogas, de álcool, drogas, ele potencializa esse comportamento, né? E a pessoa fica mais corajosa, mais impulsiva, quando ela está sob o efeito do álcool e da droga. Então, ela não está em depressão. Entendi. Mas se ela está sofrendo algum problema aqui, que ela não está sabendo lidar, Certo. diante do uso do álcool e das drogas, por se sentir mais ousado, corajoso, ele se mata. Caramba. Olha só, eu estive há um tempo atrás em Nova York e em Manhattan eu conheci uma praça, tá? Que fica em frente ao Marco Zero, que é onde ficavam as Torres Gêmeas, ali que desabaram, né? Aquele atentado que teve lá. E essa praça, ela é engraçada, ela é como se fosse uma praça coberta, uma cúpula. E pode estar nevando lá fora, mas dentro dessa praça está 25 graus sempre. E aí eu perguntei, mas ó, por que fizeram essa praça aqui? Caramba, qual a intenção? E ela tem uma vista linda, né? Ali pro Rio e também pro Marco Zero e tal. Eles disseram que ali naquela região de Nova York, as pessoas que trabalham com bolsa de valores, no mercado financeiro, o índice de suicídio lá é altíssimo. E eles então eles fizeram aquela praça, eles fizeram um estudo e fizeram aquela praça para que aquelas pessoas que trabalham ali na redondeza, que trabalham no mercado financeiro, fossem para lá. Para ter um momento, tipo, em contato com a natureza, por mais que estivesse nevando lá fora, que fosse um clima meio depressivo, tivesse em contato com um clima agradável, não precisasse ficar com um casaco. E eles construíram. Entra médico, porque ele atende médico, enfermeiro, então os profissionais da saúde sofrem um estresse muito grande, pressão, lidam com vida e morte o tempo todo. Olha Os só. policiais militares,
que é o tempo todo num estresse muito grande, uma tensão muito grande. Entendi. Então, tem profissões que elas contribuem. Tem relação, sim. E aqui em Campinas, não. Em Campinas, em um mês, eu acho que apareceu no jornal 3 casos de suicídio em policiais militares. Olha só. Jovens. Ou seja, a Menos de profissão 40 anos. interfere Sim. realmente. Teve um caso recente agora, inclusive na minha cidade natal, de um jovem que se suicidou dentro do shopping. Ele foi para o último andar, se jogou de lá tal, e deixou uma carta dizendo que a mãe se despedido, a nota de despedida, né, a carta de despedida, dizendo que ele tinha se jogado porque ele era homossexual e que a mãe dele disse que preferia um filho morto do que um filho homossexual. Que isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? E ele se jogou realmente de lá. E foi um escândalo lá para todo mundo. Ou seja, é intolerância, né? A gente vê aí com uma certa intolerância das pessoas. E as pesquisas têm mostrado que o índice de suicídio entre os homossexuais é muito maior do que dos heterossexuais. É a aceitação, né? Talvez. Sim. Né? Eles sofrem muita rejeição. Certo. Principalmente da família, da sociedade. Sofrem bullying. Engraçado que nesse caso aí teve a sugestão, né? A mãe disse, prefiro você morto. Ela sugeriu, né? Então, ó, te mata porque homossexual eu não aceito. Ou seja, a mãe fez a sugestão para o filho. Que absurdo. É, mas eu tenho certeza que essa mãe nunca pensou que ele fosse fazer isso. Pois é. Porque são palavras ditas, às vezes, sem a pessoa se tocar no que ela está dizendo. Ele matou a mãe nesse momento, né? Sim, sim. E ele deixou a prova, né? Então, essa mãe, uma forma de punir essa mãe foi se matar. Porque ela vai se sentir culpada o resto da vida. Ele registrou, né? Que a culpa foi Sim. dela. Caramba. Aí o familiar precisa de acompanhamento, porque é muito realmente difícil muito lidar. Difícil, é muito difícil. Sim. E, doutora, o período que nós passamos recente agora da pandemia, esse período da pandemia, muita gente se suicidou. Eu falei para você um caso que aconteceu comigo. Quando eu tive a Covid, eu tive uma tristeza. Teve um dia que eu fiquei mesmo sem vontade de fazer nada, de falar nada, de fazer nada. E teve uma hora que eu cheguei a me perguntar, meu Deus, que sentido tem a minha vida? Eu juro para você que eu pensei nisso. Que sentido tem minha vida? Aí eu lembrei que muitas pessoas estavam falando que a Covid estava causando esse tipo de pensamento, esse tipo de depressão, talvez. Você consegue me explicar isso melhor? Então, a pandemia trouxe uma situação que ninguém tinha vivido ainda. Era tudo muito novo. Então, nós nunca tínhamos ficado isolados socialmente. Né? Então, ela trouxe o isolamento social, nos afastou da família, dos amigos. Muitos não puderam trabalhar, então passaram por crises financeiras. Eu trabalhei muito na pandemia, nos atendimentos online, aumentaram muito e nunca mais baixou. Olha só. Desde a pandemia eu só atendo online. Sequelas da pandemia, né? Sequelas da pandemia. Desde a pandemia eu atendo online. Meu marido trabalhava, então ele começou a trabalhar em casa, mas recebendo. Mas e quem era autônomo? E quem precisava do comércio, da praia, da loja? Então, houve uma mudança assim radical na vida das pessoas e ninguém estava preparado para isso. Então, Entendi. Se eu já tinha uma predisposição a ter, tudo foi desencadeado. Desencadeou tudo. Porque eu estou isolada e sofrendo. Entendi. Sofrendo a perda das pessoas que eu amo. O medo de morrer, o medo de pegar a doença e vendo as notícias. Tanto que a gente já falava para as pessoas, não assistam a televisão. Verdade. Porque era aquilo, abrindo milhões de covas, uma do lado da outra. Verdade. Entende? O choro, falta disso, falta daquilo. Então, criou terrível. Uma situação que quem já tinha uma fragilidade desencadeou. Última pergunta aqui para a gente encerrar essa nossa entrevista maravilhosa e muito informativa. Vida espiritual, oração, ajuda na depressão, no pensamento suicida. Isso tem alguma influência na humanidade? Quando a gente pensa no homem, tem que pensar no homem como um ser biológico, psicológico, social e espiritual.
A Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde é o completo bem-estar, é o total bem-estar, biológico, psicológico, social e alguns acrescentam, e espiritual. Então, a gente não pode descartar essas quatro áreas do homem, né? Nós temos esses 4 aspectos. Então, o religioso, ele também tem que estar em equilíbrio. Eu preciso estar bem de saúde. Corpo, mente e espírito, doutora? Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem socialmente, eu preciso ter amigo, eu preciso ter uma rede de apoio. A solidão mata. Né? E eu preciso ter fé. A fé é que traz esperança. Certo. Né? Então, as pessoas que têm fé, e tem vários estudos sobre isso que falam, as pessoas que têm fé, elas são mais resilientes. Então, dói, mas não me derruba. Ou a eu esperança caio. sempre está ali. Eu caio, aflorando. mas eu levanto. Sim, ela não me destrói. E por isso eles são mais resilientes. Então, tem horas na vida e tem situações que nós não damos conta. Está fora do meu controle. E se eu não tenho fé, eu me desespero. Espetacular. Tudo a ver. Né? E futuramente, em agosto, será lançado um livro. Eu já escrevi, né? Já está na gráfica. O tema do livro o título, Paz em Meio à Tormenta. São relatos de experiência de 4 mulheres com Deus. Elas descrevem as tribulações que elas passaram e como Deus agiu na vida delas naquele momento. Caramba, que legal. Um livro seu. Meu. Então já vou lhe convidar, já vou fazer o convite aqui para o nosso podcast, que e futuramente aí vai levar vamos esse lado, a importância da religião na manutenção da saúde mental. Para conversar sobre esse livro, hein? Quando é que lança? Agosto. Agosto 11 de agosto 2023. vai ter o lançamento em Belém e 19 de agosto em Campinas. Em Campinas. Maravilha. Gente, eu conversei aqui com a doutora Patrícia Moraes, psicóloga especialista em saúde mental. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Espetacular as suas informações, o seu conhecimento. Tenho certeza que contribuiu sobremaneira na vida de todos os que estão assistindo a gente aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pessoal da Rádio Difusora de Jundiaí. E nós fizemos a primeira entrevista da série, porque nós vamos ter dia 29 a segunda entrevista falando sobre estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade. Então você que gostou, que curtiu essa entrevista aqui com a doutora Patrícia, vai ter oportunidade de ver também estresse e ansiedade no dia 29 aqui no Aqui Seu Direito. Então, vamos já encerrando por aqui. Né? E eu vou pedir para você deixar o seu contato, caso as pessoas queiram lhe contratar para você dar fazer terapia, sessões de psicologia. Qual é o seu contato? Pode me achar pelo e-mail. Tá, pode dizer qual é o e-mail. patriciamoraes.pc@gmail.com. Pelo Instagram, pc.patriciamoraes.fm. Lá tem também o link que vai direto para o meu WhatsApp. Certo. No Instagram, Patrícia Moraes. PC Patrícia Moraes. Eles podem me achar. Colocado. Gente, vamos ficando por aqui. Estamos encerrando o Aqui Seu Direito e até a próxima quinta, se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigada.